essa conferência com o Thiago, né, tem muito a ver com o trabalho dele como artista e como pesquisador do Museu Afro-Brasil, mas ele vai, enfim, falar sobre a conferência. E eu queria convidar a Estorvo Silva, para fazer essa mediação. Queria destacar que quis te fazer esse convite por conta da mediação da sua participação na mesa sobre gênero e sexualidade no ano passado, que foi muito legal e super elogiada. Achei que você merecia esse espaço. A Estorvo Silva é educadora, pesquisadora e desobediente. Atualmente desenvolve pesquisa de mestrado em ciências sociais com enfoque em gênero, corpo e memória na Unifesp de São Paulo. É historiadora e atuou como educadora popular em diversos espaços governamentais e autônomos no interior e na capital de São Paulo. Dedicou-se também à docência em âmbito público e privado, com destaque na trajetória dos cursinhos populares. Obrigado, Estorvo. Bom, primeiro eu queria pedir licença para vocês. Eu vou ler só um babadinho assim rápido, tá? Serei breve. Breve como as leis, não como a justiça, claro. 15 anos de Lei 10.639, que institui a obrigatoriedade do ensino de História da África e das identidades afro-brasileiras. E, como professora de História, observo espaços de respiro. De ar rarefeito, eu sei, de todo modo, mas ainda friso de respiro. Precisamos fazer girar a chave da pedagogia, fazendo passar da representação da morte para a usina da vida. É preciso revitalizar as palavras, soprar-lhes novos significados. É preciso continuar, porque esse processo já começou, é preciso continuar recuperando memórias. A memória nos impele à ação. É capaz de nos fazer mover entre os escombros dos ataques que o universalismo da história oficial do Império nos legou. Mais um imperativo, se me permitem. Se encantem. Sabotem seus trabalhos, professoras e professores. Permitam que, como nos ensina Maria Auxiliadora, o desejo sabote seus trabalhos. Na escola, o desejo, a identidade, as cores das peles são dissimuladas por um dispositivo perverso de silenciamento e mesmo apagamento. Desdissimulem-se. Convoquem-se. As cadeiras do teatro rangem demais. Por favor, assumam uma posição. E nela fiquem por um tempo. Os frutos que pretendemos colher demoram anos para amadurecer. 15 anos. Tragam seus corpos para o centro dos processos pedagógicos. Criem, dancem. É preciso, desculpa, só mais um imperativo, ser artista em sala. É preciso inspirar para educar. Mas como que a gente inspira com os pulmões cheios de nódulos, catarros, que são os nossos preconceitos? O professor Kabengele Munanga e a professora Nilma Gomes nos ensinaram que, independente do nosso pertencimento étnico-racial, é nosso dever reeducar para as relações étnico-raciais. Para tanto, por favor, cuspam agora para fora, humildemente e corajosamente, os catarros de nossos preconceitos. Um dos maiores obstáculos que enfrentamos em sala são nossas próprias resistências. Ademais, claro, de todo um projeto de sucateamento da educação, via, por exemplo, o sufocamento dos processos de formação de educadores. Ainda acreditamos viver harmoniosamente. Ainda acreditamos no mito da democracia racial. Sem reconhecermos nosso próprio racismo, sexismo, não caminharemos. É preciso mais que caminhar. Precisamos dançar correndo. E assim eu chamo aqui para compor a mesa Thiago Gualberto, que é artista visual, educador e pesquisador, bacharel em tecnologia têxtil e moda pela EASH USP, e mestrando em artes visuais na ECA, na USP também. Realizou 6 mostras individuais, além de participar de diversas coletivas, entre elas a mostra Nova Mão Afro-Brasileira, no Museu Afro-Brasil, em 2012. Bienal de Valença, Encuentro entre dos Mares, em 2007, e Afro-Brasil Art and Identities, no National Hispanic Cultural Center, em Albuquerque, nos Estados Unidos, em 2015. Foi finalista na principal categoria do prêmio Bolsa Funarte para artistas e produtores negros, em 2016, e atuou como pesquisador de conteúdos do Museu Afro-Brasil entre 2015 e 2017. Por favor, Thiago.
Primeiro, eu gostaria de agradecer mais uma vez a todos pela paciência, mas especialmente ao Lucas pelo convite, o Lucas Oliveira e toda a equipe do MASP, e os meus colegas que fizeram suas falas, a Amanda e a Juliana, e aos meus amigos que vieram até aqui me prestigiar. Estou muito feliz, eu acho que eu nunca falei para um auditório com tanta gente, e é um desafio organizar esses pensamentos para fora do meu trabalho, quero dizer. Hoje eu não pretendo falar sobre o meu trabalho de artes visuais, é uma reflexão um pouco mais abrangente sobre as perspectivas afro-brasileiras. Então, vamos lá. Por cerca de 6 anos, eu fui professor de artes visuais para crianças entre 6 e 14 anos. Eu desenvolvia projetos transdisciplinares com crianças que frequentavam escolas públicas da região de Parelheiros, distrito da Zona Sul da cidade de São Paulo. Isto foi entre os anos de 2009 e 2015. Nestes encontros, eu tive a oportunidade de me relacionar com um número muito grande de professores e seus respectivos alunos. E uma das percepções mais agradáveis registradas durante esses encontros com os demais professores participantes das atividades foi observar em nosso dia a dia, independente da disciplina oferecida por nós, que éramos defrontados com desafios muito semelhantes. Podíamos compartilhar entre nós questões importantes e delicadas, sem necessariamente se ater a detalhes específicos. Eu sentia que estávamos conectados não apenas com o nosso desejo de cumprimento da função educativa, de transformação e melhoria, como também nossas inseguranças, medos e frustrações. Não sei dizer se essa sensação de pertencimento se devia ao fato de estarmos inscritos numa condição social e econômica tão estável historicamente, tomada muitas vezes como natural, sem grandes alterações. Eu senti essa uniformidade na atmosfera à nossa volta, até mesmo na escolha das cores das paredes das escolas, na arquitetura monótona dos edifícios, na seleção de plantas que ocupavam os jardins e vasos, sem falar os gritos descontrolados de alguns professores e alunos. Ou talvez estes elos de ligação entre nós, professores, se devam ao fato de compartilharmos durante as nossas juventudes um perfil socioeconômico tão semelhante com o daquelas crianças, histórias de vida permeadas por eventos tão uníssonos. O carinho pela senhora que nos servia a merenda, a troca de livros usados com velhos alunos de outros anos, as conversas entre mães que reclamam o alto custo do material escolar, a ausência de perguntas relacionadas à carreira profissional. Quantos de nós foram obrigados a esquecer a pergunta, vai ser o quê quando crescer? Pela interrogativa, vai trabalhar com o quê? E apesar de minha formação escolar ter se dado em escolas públicas em pequenas cidades mineiras, como foi fácil me ver refletido em algum aluno mais tímido e entusiasmado durante minha experiência docente aqui em São Paulo. Nestes contatos, eu facilmente projetava minha experiência escolar pregressa, identificando prontamente algumas boas soluções e obstáculos daquela minha antiga condição em meus alunos. Isto nem sempre significou a rápida solução dos problemas desses alunos. Por vezes, em alguma medida sensível, ao dar suporte, eu me curava também de memórias ruins ocorridas durante o meu período escolar. Era uma forma íntima de superar experiências negativas e dar apoio àqueles que se viam como reféns de primeira viagem de uma história ainda muito clichê. Assisti ao longo destes 6 anos, enquanto exercia a docência, o repetir de graves histórias. Meninas grávidas durante a adolescência, crianças sonolentas e cansadas devido a um ambiente doméstico pouco saudável, o envolvimento com drogas já na infância, a falta de afeto familiar, salas de aula destruídas, ausência de materiais de ensino e muitos outros dados que ilustram a precariedade não apenas do ensino público, como também da nossa sociedade. Raras foram as exceções. Uma sensação horrorosa sempre me abatia. Muitas vezes, a sala de professores se assemelhava ao centro de atendimento de uma cartomante sem escrúpulos. Pessimistas previsões eram feitas para alunos que mal tinham acabado de iniciar sua vida escolar. Quase um comercial dos próximos capítulos de Vale a Pena Ver de Novo. Por outro lado, essa intimidade entre nós, alunos e professores, também nos guiava em direção à superação de lacunas. Obrigado. Obrigado, hein? É bom que eu beba um pouquinho d'água. Eu corri para chegar aqui, vocês não fazem ideia.
Por outro lado, essa intimidade entre nós, alunos e professores, também nos guiava em direção à superação de lacunas e a certas trampolinagens, expressão de um querido professor. Verdadeiros colírios em meio a um estado de angústia e fome por melhorias. Mas quais eram esses pontos de contato positivo entre nós, professores e alunos? Como potencializá-los? Como conferir à nossa própria memória de nossos alunos uma fonte para as nossas reflexões e aprendizados? O ensino da história e cultura afro-brasileira e africana. Certa vez, durante uma de nossas atividades em classe, produzíamos figurinos e um grande cenário para uma peça teatral a ser apresentada pelos alunos. E nisso eu tinha um grande parceiro, o João Alves. Entre os objetos de cena havia um pequeno tambor. Uma das personagens deste espetáculo infantil deveria se comunicar por meio do instrumento com integrantes de seu grupo. No entanto, o ator mirim não tinha muita habilidade em extrair sons, algo visto pelo senso comum como tarefa muito simples. Infelizmente, nenhum dos demais alunos se prontificou a substituí-lo e acabamos por realizar a atividade sem grandes virtuosos. Ao final do espetáculo, um segundo aluno, mais tímido que os demais, cochichou ao pé do meu ouvido e disse: "Professor, eu sou Ogan, eu toco lá em casa, mas ninguém pode saber, viu?" Talvez não seja de conhecimento de todos, mas o cargo de Ogan é uma posição de muita responsabilidade em algumas religiões de matriz africana. Imaginar uma criança tão pequena ocupando este cargo é, sem dúvida, um orgulho para o núcleo familiar, do qual este garoto pertence. Não posso dizer que esta criança teria grandes regalias, mas sua tarefa é vista com destaque por seus irmãos e pela comunidade religiosa da qual ele participa. O mesmo não se aplicou ao nosso ambiente escolar. Lá, meu aluno se omitiu, provavelmente temendo a intolerância religiosa de seus colegas, os apelidos pejorativos, as ameaças de conversão para outras religiões. Este complexo universo simbólico, conceitual e plástico presente no meu aluno foi aplacado como uma estratégia de sobrevivência ao racismo presente. Meu aluno, ao perceber em mim um ponto de contato, de confiança, desabafa entre cochichos, algo que poderia ser espalhado aos 4 cantos da sala de aula, como fazem alguns pouquíssimos que viajam para a Disneylândia. Busquei contornar a delicada situação que envolvia meu aluno, apresentando a todos outras referências que pluralizavam o uso do instrumento de percussão. Meu intuito foi, sobretudo, expandir a forma como preconceituosamente compreende-se estas heranças culturais, muitas vezes pensadas como primitivas e arcaicas, ou mesmo demoníacas. Evidentemente, o tambor não é uma invenção exclusiva das populações negras, ele é um instrumento utilizado em inúmeras culturas, como também recebe o nome de taiko em culturas orientais, por exemplo. Mas, durante minha atividade, apresentei, além de uma diversidade de canções oriundas de manifestações religiosas afro-brasileiras, o samba, o pagode, o funk e seu uso digital dos graves, e mesmo o rock and roll, esse último, uma das associações que mais surpreenderam os meus alunos. Afinal, embora a presença de populações negras nos Estados Unidos tenha se dado por distintos grupos étnicos africanos, se comparados ao Brasil, por outro lado, pude, com este pequeno exemplo, oferecer aos meus alunos uma rápida apreensão da extensão ocupada pelas heranças africanas em nosso mundo contemporâneo e a complexa forma com que estas inteligências e sensibilidades resistem à opressão e à violência, ainda que se fundam nas demais tradições presentes. Aparentemente, um dos mais fortes impulsos recebidos pela educação brasileira na promoção de uma consciência compartilhada a respeito destas heranças culturais e do seu papel na luta contra a discriminação e violência, não só entre estudantes, mas especialmente entre educadores, foi a Lei 10.639, que a Estorvo introduziu para vocês, eu agradeço a ela. Fruto das lutas e reivindicações do movimento negro ao longo de sua história e de políticas afirmativas instituídas pelo governo brasileiro do período, a Lei 10.639, em vigor desde 2003, tornou obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana nas escolas de ensino fundamental e médio. Em 2008, a lei sofre uma alteração, incorporando entre suas obrigatoriedades o ensino de história e cultura indígena. Neste ponto, eu venho salientar minha pequenez diante dos temas que cercam as contribuições dos também chamados negros da terra, entre aspas. Grande parte da sobrevivência das manifestações afro-brasileiras se dá também pelo intercâmbio com estas populações indígenas. E, neste quesito, eu pouco posso falar sobre essas intersecções. Este é um dos pontos ainda bastante ignorados por grande parte da literatura dedicada aos estudos
das manifestações culturais afro-brasileiras. Bom, de todo modo, a Lei 10.639 é apresentada como uma ferramenta na luta contra o preconceito presente, em especial nos materiais didáticos, até pouco representativos das contribuições dessas intrincadas e importantes culturas na formação do país. Opa, eu acho que meu computador deu uma desligadinha, por favor. Isso, obrigado. Inicialmente, almejava-se que esta lei alavancasse a reformulação destes materiais didáticos, sobretudo nas áreas de história, literatura e educação artística, e dos próprios processos pedagógicos. Isto é, esperava-se que a obrigatoriedade desses estudos promovesse uma análise crítica da tradição escolar, sendo capaz, portanto, da desconstrução de visões depreciativas alimentadas pelo mito da democracia racial, ou seja, pelo racismo brasileiro e suas mais variadas formas. Não afirmo aqui, isso é importante, que a presença da lei tenha inaugurado este debate no âmbito escolar. Pelo contrário, muitos professores sensíveis a este desequilíbrio e às urgências da promoção de igualdade são, em grande medida, os responsáveis pelos movimentos junto à sociedade civil na promoção destas políticas públicas. Um exemplo é a atuação de professores da Fundação de Apoio à Escola Técnica, no Rio de Janeiro. Em 2008, esses professores organizaram uma publicação intitulada Histórias, Culturas e Territórios Negros na Educação, Reflexões Docentes para uma Reeducação das Relações Étnicas Raciais. Esse livro é exemplar nesse esforço de, inclusive, mostrar o que esses professores já haviam feito antes da obrigatoriedade da lei, mas não é o único exemplo, obviamente. Contudo, 14 anos após a instituição da lei, ainda é possível ver temáticas relacionadas às populações de origem africana e indígena serem acionadas em escolas e instituições culturais de forma muito pontual e apenas em datas festivas. No caso das culturas afro-brasileiras, estabeleceu-se, em boa parte dos casos, uma caricatura prontamente agendada para todos os meses de novembro, facilmente associada ao Dia da Consciência Negra. Alguns dirão que isso já é uma vitória, ao menos nos grandes centros difusores, onde comemora-se o aparente fim da perspectiva responsável por tornar invisível o papel ocupado pelos afrodescendentes na formação e manutenção do país. Eu considero a instituição da Lei 10.639 um marco temporal dessas questões. Por outro lado, a acomodação desta agenda novembrista estabeleceu um achatamento simbólico em grande parte destas manifestações ao longo da última década, ignorando o entendimento dessas culturas como parte de toda a organização social, capaz de atravessar todo o processo social e educacional, e por isso nosso cotidiano de janeiro a dezembro. Bom, bastaria pensar, por exemplo, nas contribuições presentes na tradição oral, no conhecimento tecnológico, nos processos civilizatórios, na diversidade linguística, cultural e religiosa, entre outros tantos elementos presentes em nossa contemporaneidade. Se não bastasse lutar contra leituras eurocêntricas das manifestações afro-brasileiras e africanas, visões redutoras responsáveis por compartimentar esta diversidade de elementos culturais, simbólicos e conceituais dentro de categorias folclóricas e exóticas que associam diretamente as pessoas afrodescendentes e africanas a escravizados ou seres primitivos, formou-se tanto no bojo destas demandas por materiais didáticos e materiais de apoio destinados a professores, quanto em instituições culturais, uma série de armadilhas para essa população, especialmente para os indivíduos produtores dessas culturas, que se veem selecionados como porta-vozes destas manifestações. Bom, material didático também é mercadoria. Durante inúmeras conversas com meus colegas professores, uma reclamação recorrente era a inexistência de materiais didáticos que pudessem alimentar de referências a essas práticas cotidianas preocupadas com a valorização e o reconhecimento das heranças afro-brasileiras, inclusive nas artes visuais. Em outra medida, encontrei professores que resistiam prontamente à introdução desses conteúdos em sala de aula e seu mecanismo de obrigatoriedade, acusando a Lei 10.639 de racismo reverso. De qualquer forma, eu julgava salutar este debate, já que ele nos oferecia o cenário para compartilhar pontos de vista, referências e, principalmente, uma oportunidade de avaliar e reciclar coletivamente o lixo depositado ao longo de séculos em nossa sensibilidade, responsável por obstruir nossa capacidade de reconhecer a importância dessas manifestações e, nessa via, perceber a nossa própria beleza.
No entanto, é necessário não cair novamente em arapucas. E a primeira delas é atribuir a estes novos materiais didáticos e estas parcas exposições de artistas afro-brasileiros a responsabilidade para a solução de nossos graves problemas sociais, tão fortemente em manutenção. Ângela Ferreira, pesquisadora e autora da dissertação de mestrado intitulada Representação da História das Mulheres no Brasil em Livros Didáticos de História, demonstra que muitas vezes o papel dos materiais pedagógicos se detém em atender aos interesses de determinados grupos sociais que, por sua vez, desejam perpetuar imaginários, identidades, culturas e uma série de valores ideológicos nem sempre compatíveis com os objetivos voltados ao respeito às diferenças e à consolidação de uma democracia. Neste mesmo compasso, poderíamos, sem muito esforço, observar com desconfiança a benevolência de muitas instituições culturais que seguem esta agenda. Nesse aspecto, ainda vivemos um período de adaptação de nossos critérios e percepções sobre, afinal, o que são essas manifestações afro-brasileiras, onde, volta e meia, nos deparamos com textos e imagens presentes em materiais didáticos e ações de promoção dessas culturas capazes de transmitir estereótipos e valores de grupos hegemônicos, muitas vezes articulados a padrões discriminatórios de uma parcela da sociedade branca e burguesa. Isso nos leva à generalização de temas caros às nossas preocupações, como as noções de família, de consumo, de arte, de saúde e felicidade, por exemplo. A professora aposentada da Universidade de São Paulo, Cíci Bittencourt, em seu livro O Saber Histórico em Sala de Aula 1810-1910, publicado em 2009, nos chama a atenção para um fator ainda mais importante. O livro didático é uma das principais fontes de acesso ao conhecimento do aluno, no qual os conhecimentos acadêmicos são transmitidos em formas de saber escolar. Como descreve Bittencourt, refletir sobre o livro didático é refletir sobre o veículo mediador entre conhecimento acadêmico e o conhecimento escolar, políticas de financiamento para a educação, concepções de história e de educação. O livro didático é uma amostra da, essa é uma frase dela, complexa teia de relações e de representações, onde é preciso situar o contexto onde esses materiais foram escritos, o que envolve fontes acadêmicas e a participação do Estado nas diretrizes de produção desses materiais. Apesar de sua pesquisa se debruçar sobre um período marcado pela presença do Estado imperial e posteriormente republicano, as reflexões apresentadas por Bittencourt me parecem bastante propícias para elucidar muitos riscos aos quais estamos sujeitos quando pensamos em políticas atuais de ensino da história e cultura afro-brasileira e africana. A autora também destaca a complexa rede de relações sociais quando se dá a inserção de empresários particulares na produção de materiais didáticos, possibilitando dessa forma uma confusão entre os interesses públicos e privados. Segundo a autora, a abordagem mercantil do livro didático estabelece como objeto de indústria cultural, entre aspas, como objeto da indústria cultural ligada a interesses econômicos particulares que aperfeiçoaram técnicas de fabricação, difusão e comercialização, fecha aspas. Se, por um lado, isso oferece perigos aos professores dependentes de um material didático condicionante do pensamento, muitas vezes ligado aos interesses ideológicos e comerciais de editoras e do próprio Estado, por outro lado, a autora também destaca as singulares percepções produzidas a partir do mesmo material. Essa prerrogativa é fundamental, de fato, se dá porque os professores são considerados agentes de participação ativa no processo educacional, e não apenas reprodutores desses conteúdos. Portanto, meu interesse em expor esta pequenina amostra de considerações oferecidas pela professora Bittencourt, e saliento que esse meu esforço é incapaz de apresentar a complexidade desse estudo, insere-se na possibilidade de estabelecermos maior atenção ao atual quadro de acesso e até mesmo produção da chamada arte afro-brasileira. Ao evidenciar as fortes correlações entre indústria cultural, mercado e Estado, a autora nos oferece ferramentas para refletir com mais acuidade a aparente harmonia celebratória de artistas e instituições que, até poucos anos atrás, ignoravam em suas principais agendas a importância dessas manifestações artísticas historicamente marginalizadas. Ao reconhecer os professores como agentes principais dessa interlocução entre saber e os materiais de apoio e estas instituições, somos capazes de saltar inúmeras armadilhas, entre elas aquelas impostas por instituições que se autodeclaram as fontes primárias dessas manifestações. E, nesse sentido, eu gostaria de apresentar a fala do João Rufino,
importante historiador e professor. A África é, Rufino, basta olhar para ele, conversar um pouquinho que você vai ver que a África está aí. É fácil ver. É negro, então a África está nele. Agora, se você começa a conversar com a pessoa um pouco, lê alguma coisa dela, convive um pouco e conhece alguma coisa da África, obviamente tem que também você conhecer alguma coisa. Você vai ver que todo brasileiro, e não só o negro, tem África. Bom, essa singela amostra do denso pensamento de João Rufino, primordial referência dos estudos relacionados às nossas origens africanas e seus desdobramentos no Brasil, sugere que sejamos capazes de reconhecer a nós mesmos fontes destes saberes tão à flor da pele. Mais que uma leitura de eventos ocorridos à distância, temporais e espaciais seculares, somos incentivados a reconhecer nossas histórias, se voltar para os nossos corpos, admirar nossa experiência para além da dor, da mágoa e da falta. Somos, a cada passo dado, um atestado de resistência e sobrevivência de nossos antepassados e destas culturas. Outro aspecto fundamental salientado pela professora Bittencourt e bastante propício às nossas reflexões é a menção e a crítica à atuação de autoridades docentes ligadas a colégios oficiais de maior reputação, muitas vezes conhecedores de obras estrangeiras e, para tal, fizeram uso de citações como estratégias de legitimação de suas opções metodológicas, como prática de distinção aos demais professores, em sua maioria ocupantes de postos em áreas regionais. Este ponto esclarece um falso dilema, onde esperaríamos que um agente externo a nossas realidades locais possa nos informar mais sobre nós mesmos. Por mais absurdo que isso possa parecer, essa situação é mais comum do que parece, especialmente porque aqueles que poderíamos reconhecer facilmente como autoridades da produção de cultura afro-brasileira foram, em larga medida, impedidos de ingressar nas instâncias de legitimação do saber. Nesse sentido, compartilho a necessidade de afinarmos nossas percepções para os entornos do ambiente escolar, como bem salientou a Estorvo em nossa conversa prévia, antes da gente se encontrar aqui hoje, né, Estorvo? Para o reconhecimento da atuação de uma pluralidade de agentes, grupos, associações e, sobretudo, as famílias de nossos alunos, correspondentes desta África presente em nós, como bem afirma João Rufino. Logo, encarar a história e a cultura afro-brasileira e africana no Brasil é também encarar as ininterruptas formas de hierarquização e solapamento dessas manifestações em seus mais diferentes níveis, raramente incluídas como formas legítimas do saber e da arte. Reivindicar uma compreensão destas heranças promotoras de um mundo diverso, aberto a diferentes cognições e interpretações, tem sido uma das principais tarefas de muitos artistas afrodescendentes em seus mais diferentes campos ao longo do tempo. Pois, embora o reconhecimento positivo dessas manifestações esteja se dando lenta e tardiamente, elas sempre foram fundamentais para a edificação de nossa sociedade. Neste quadro, eu gostaria de apresentar um saboroso contraponto aos hegemônicos modelos de produção de conhecimento Está tudo sincado. Difusão, análise e reflexão, não apenas sobre a arte afro-brasileira e africana, mas, sobretudo, para aqueles que buscam assumir um compromisso de transformação desta realidade, superando as barreiras da hipocrisia com a qual nascemos. Para ele, ser educador é ser um intelectual, uma pessoa capaz, não só de provocar habilidades plásticas aos demais e às demais áreas do saber, mas também reflexões sobre a vida e sobre a nossa existência. Refiro-me àquele que tem como lema a seguinte frase, entre aspas, jamais ser indigno dos meus antepassados, que é o Renato Araújo, que é o nosso intelectual irado. Renato Araújo da Silva, Araújo, Araujinho, Renatinho ou Renatex, como também é conhecido, nasceu em 1973 e graduou-se em filosofia em 2002 na Universidade de São Paulo. Autor de inúmeras publicações e outras artes, sua produção inclui livros em poesia e prosa, como Delectio Fornicationis, publicado em 2017, She Said Yes, Smile, She Said No in Silence, em 2017, análises filosóficas, como a compilação intitulada Temas de Introdução à Filosofia, que é uma compilação de textos que ele produziu entre 1991 a 2001,
e a publicação de catálogos e artigos em periódicos científicos nacionais e internacionais, em especial ligados aos estudos de arte africana tradicional e cultura afro-brasileira. Em sua formação educacional, destaque-se o período em que Renatinho foi aluno de grego entre os anos de 1998 e 2002, do professor Henrique Muratio, no Departamento de Letras da Universidade de São Paulo. Essa convivência foi fundamental para Araújo, que assim a descreve, entre aspas. Foi com Muratio que aprendi a crítica aos modelos gramaticais por seu excesso descritivo, historicista e formalista. Desde então, não só na língua, mas na vida, a influência filosófica de Henrique Muratio em minha vida se deu a partir de sua visão semântica, orgânica, lógica e funcional, tal como as aplicava nos estudos da língua grega. Eu acho muito bonito esse reconhecimento que o Renato faz de um professor que o marcou profundamente ao longo da vida. Em suas publicações, afirma-se ligado à tradição libertária e à literatura de mau gosto desde 1989. Em muitos de seus textos, Renato adota o método literário praticado pela vanguarda surrealista do início do século XX, em especial o uso da escrita automática praticada por André Breton durante o movimento dadaísta. Há cerca de 18 anos, Araújo tem dedicado a sua vida a tarefas capazes de articular experiências antropológicas, históricas, sociológicas, geográficas, filosóficas, linguísticas e literárias, econômicas e mitológicas no estudo de culturas africanas e afro-brasileiras, e, em até certo grau, nas ciências exatas a partir de uma integração destes campos do saber. Tudo isso a partir de um modo filosófico, como ele mesmo adverte, entre aspas, com liberdade e responsabilidade. Entre todas as atribuições possíveis, talvez a que melhor descreva seja a de escritor. Segundo Renato, poucos têm uma noção correta disso, mas a vantagem em ser um escritor é que você tem a liberdade e responsabilidades completas para com a objetividade, para com o aprofundamento no humanismo e para com as saborosas ligações improváveis dentro de toda a subjetividade possível, mas também é chamado a tergiversar, como se contasse historinhas de aventuras para os netinhos. Renatex também se dedica à tradução de textos ligados aos seus campos de estudo, bem como mantém um canal no YouTube chamado Reisiplo, Área de Alagamento, onde apresenta traduções de músicas, documentários e filmes em línguas como o inglês, o francês, o alemão, o japonês, o grego, o bengali, o hindi e em algumas outras do seu interesse. Vale muito a pena procurar esse canal no YouTube. Mas o maior destaque que eu posso oferecer ao trabalho teórico de Renato refere-se à manutenção do selo editorial chamado Férrea Vox, do qual ele é atualmente responsável. Criada coletivamente em 1997 como uma revista de filosofia e cultura aberta a publicações de textos de alunos da Universidade de São Paulo, a Férrea Vox representa hoje um dos maiores arcabouços para aqueles que buscam de forma totalmente gratuita informações e reflexões especializadas sobre as contribuições africanas e afro-brasileiras na constituição de nosso país em seus mais diversos aspectos. A Férrea Vox não possui patrocínio e nenhum vínculo institucional com editoras e empresas. Entre os principais títulos ligados aos temas africanos e afro-brasileiros estão: Isto não é magia, é tecnologia. Subsídios para o estudo da cultura material e das transferências tecnológicas africanas num novo mundo. Publicado em 2013, este livro apresenta uma discussão sobre a temática de transmissão de tecnologias africanas para o Brasil e para as Américas. Ao analisar e propor algumas hipóteses quanto ao nível do aproveitamento destes saberes e outras técnicas durante o momento de implantação do colonialismo no país, Renato Araújo discute sobre a temática da transmissão de tecnologias africanas nas Américas, utilizando-se como pano de fundo para a discussão filosófica a respeito dos fundamentos totalitaristas e patriarcalistas de heranças autogenéticas e primitivas dos modelos de tecnologias assumidos historicamente pela humanidade. Então, alguns capítulos, textos desse livro, por exemplo, são a arquitetura africana, a comunicação à distância, a engenharia naval e civil, povos não agrafos, a cultura negra de exportação, da enxada à bateia, dos fornos ao pilão, cultura material, africano no Brasil, mestre da medicina tropical, mestres da técnica, mestres da mineração, os manos das minas e das tecnologias, mestres da tecelagem, cestaria, cerâmica, mestres da agricultura tropical, mestres da madeira, mestres da criação de gado extensivo, mestres das artes plásticas e da música,
mestres do trabalho e do jogo de cintura, além de outros temas relacionados às técnicas e tecnologias africanas e uma não exaustiva lista de plantas de árvores com possíveis vínculos entre a África e as Américas. O segundo exemplo é a compilação intitulada Escritos Afro-Brasileiros, publicada em 2016. Este é o primeiro de 2 volumes de uma coletânea de textos sobre a África, arte africana, arte afro-brasileira, joias, joalheria africana e outros itens escritos entre os anos de 2006 e 2016. Segundo Renato, nesse trecho que eu extraí da epígrafe do livro, esta coletânea não se trataria de uma mera coletânea, nem mesmo de uma mera seleção, mas uma obrigação intelectual a qual me impus. O que desejei fazer aqui foi colocar minha cara a tapa e me descolar, por fim, de temas a respeito dos quais eu não sou absolutamente especializado e sobre os quais, ainda assim, teimosamente, eu me debrucei, embora por inteiro e de todo verdadeiro. O fiz só porque ninguém ou muito poucos o fizeram. Se estudei um ou outro assunto afro, foi ou bem por querer entrar momentaneamente para esta política, ou bem por acaso e, de fato, quase sem querer. Por isso, os abandono todos nestes 2 últimos volumes, excetuando meus trabalhos com joalheria africana e sua perspectiva na antropologia econômica. Ora, dos experts de plantão eu jamais li nada de sequer parecido com o que escrevi nesta última década. Isto tudo me apresentou como uma espécie de dever, ou seja, ajudar a fazer parir no meio da rua uma mulher que não é a sua esposa e que, aliás, é alguém a quem você nunca viu, mas ainda assim fará o parto dela por dever, mesmo estando muito longe de ser um verdadeiro obstetra. A certeza cruenta da escravidão, seus desdobramentos e seu grande e provavelmente insuperável hiato que empurra e separa os seres dos projetos de seres, os cidadãos dos indigentes e a certeza de que mundos apartam os seres humanos de seus arremedos, além de minha própria consciência infeliz, talvez estes foram os meus únicos e desgraçados guias nesses escritos. Fecha aspas. Aqui, por meio das próprias palavras de Renato, desejo justificar a ênfase de atenção que eu aplico no seu dever contra as máculas deixadas pela escravidão entre nós. Nestas publicações, fruto desta obrigação intelectual anunciada por Araújo, encontraremos não apenas relações inéditas e reflexões extremamente úteis para a introdução de temas relacionados à história e à cultura africana e afro-brasileira em sala de aula, mas inclusive a oportunidade de saborear a ousadia estética e o lirismo de Renato em meio ao seu gesto de resistência. Ao tensionar as fórmulas do que por ora nos acostumamos a chamar de texto acadêmico, quiçá erudito, Renatinho manipula primorosamente as ferramentas daqueles que desejam manter os limites da exclusão responsáveis pela manutenção da dominação de grupos e populações. Neste aspecto, não cabe distinguir onde começa o trabalho primoroso de investigação teórica e cotejamento bibliográfico, raramente realizados por seus pares acadêmicos, do humor, das memórias autobiográficas, de experiências de um homem que ambicionava apenas ser reconhecido como um ser negro pensante, como ele mesmo descreve, um experimentador. Entre aspas, tudo o que fiz, toda crítica, panegírico, simulacros e palavrões que eu proferi diante de ações e pensamentos medianos e medíocres foram sempre tentativas de repelir tudo aquilo que algum dia eu considerei indigno dos meus antepassados. Nesse sentido, aproxima a tarefa apresentada por Renato Araújo, em grande parte de seus textos, àquela realizada pela professora e diretora do Instituto de Justiça Social, Denise Ferreira da Silva, pontualmente apresentada aqui durante a série de encontros afroatlânticos. Ao expor e compreender a forma como o Estado capital é dependente da violência racial e, desta forma, como este Estado não somente herda, mas, sobretudo, aciona essa violência por meio da atualização de uma arquitetura jurídica, econômica, colonial, professora Denise explicita a urgente necessidade de construirmos um novo mundo. Renato, por sua vez, municia-se contra esta violência racial fazendo uso de uma volumosa liberdade, muitas vezes entendida por seus colegas intelectuais como radical, suicida ou mesmo anticapitalista. Desta forma, ele expõe a frágil e aparente autonomia que os demais intelectuais fingem possuir frente aos interesses sociais. Ao disponibilizar o resultado de suas pesquisas em plataformas de acesso gratuito na internet, no formato de livros digitais, por exemplo,
Renato não apenas assume um compromisso com a democratização destes saberes, raramente observado, mas recusa o papel de fornecedor de ideias. O que inclui, por sua vez, a rejeição a uma certa indústria gráfica e a sua produção de ideologias, bem como de instituições culturais que almejam apenas sanar momentaneamente e com exemplos extremamente úteis e pontuais as demandas por representatividade destas populações. Cabe ressaltar que Renato Araújo mantém a honestidade intelectual capaz de honrar este título, apresentando desta forma todas as fontes pelas quais ele estabeleceu seu fino cotejamento bibliográfico. Diferente de mornas compilações de dados sociais e históricos obtidos através de intelectuais contentes, poucos compromissados com a tarefa de interromper a reprodução de estereótipos. Intelectuais contentes, entre aspas, é a forma como Darcy Ribeiro categorizou aqueles intelectuais que não se importam em viver num país de pobres. Segundo Joel Rufino, o intelectual contente seria capaz de viver sua intelectualidade, por vezes brilhante, em meio à pobreza, com seus desejos e reclames. Assim como Mário de Andrade, Renatec sai do mundo dos pobres e se insere no espaço daqueles que possuem todas as qualidades necessárias para elaborar justificativas ideológicas para a dominação, contudo as rejeita. Pelo contrário, Renato assume a pobreza como arma perigosa, capaz de alterar as estruturas estabelecidas. Esse exemplo da Michelle, que vocês devem ter visto recentemente, é muito importante. Nessa noite tão especial, gostaria de falar sobre resistência. A resistência daqueles que cresceram sem privilégios, sem conforto e sem garantia de um futuro promissor. A resistência das famílias que a muito custo mantiveram seus filhos na universidade. A resistência dos estudantes que perderam, no mínimo, 3 horas diárias em transportes públicos. Da resistência que uma parcela dos formandos, que infelizmente são minoria neste evento, enfrentaram durante sua trajetória acadêmica. Trago a história de resistência da periferia, dos pretos, dos descendentes de nordestinos e dos estudantes de escola pública. Resistimos à falta de inglês fluente, de roupa social e linguajar rebuscado que o ambiente acadêmico nos exigia. Nós resistimos às piadas sobre pobres, às críticas sobre as esmolas que o governo nos dava, aos discursos reacionários da elite e à sua falaciosa meritocracia. Resistimos também aos insultos feitos à nossa classe, aos desabafos dos colegas sobre suas empregadas domésticas e seus canteiros. Mal sabiam que esses profissionais eram, na verdade, nossos pais. No mais, resistimos aos professores que não compreenderam nossa realidade e limitações e faziam comentários do tipo: por favor, não estudem direito civil por sinopse, porque até a filha da minha empregada, que faz direito na Unisquina, estuda direito por sinopse. Liguei para minha mãe, empregada doméstica, chorando, e disse que ia desistir. Ela me fez enxergar o quanto eu precisava resistir àquela situação e mostrar a PUC e a mim mesma o quanto eu era capaz de obter este diploma. Essa história não é apenas minha, mas de todos os bolsistas formandos da PUC São Paulo. Que nossa história inspire outros jovens pobres a resistir. Avante, companheiros. Avante, pois nossa luta está apenas começando. Por fim, como nunca é tarde para dizer, fora Temer. Muito obrigada. Michelle Maria Batista Alves, 23 anos, nascida em Macaúba, centro-sul baiano, foi aluna bolsista ProUni do curso de Direito da PUC, onde a mensalidade custa atualmente R$ 3.130. A estudante veio a São Paulo para se tratar de uma depressão ainda aos 12 anos e logo depois descobriu um tumor no pescoço que fez sua mãe, sua responsável ao lado do avô, a manter residência em Itapevi, cidade da Grande São Paulo, onde ainda reside. No dia 1º de março, o discurso de formatura de Michelle já havia alcançado mais de 4 milhões de visualizações nas redes sociais. Michelle não é artista, é uma recém-advogada. Porém, este pequeno trecho de seu discurso é capaz de nos informar mais do que uma bela história de superação frente ao nosso atual contexto social, quadro no qual artistas afrodescendentes são igualmente submetidos, responsável em certa medida pela reprodução de categorias excludentes.
Este exemplo também é capaz de nos informar a sabedoria da mãe de Michele. Embora sem nenhuma experiência acadêmica, esta empregada doméstica foi capaz de conscientizar a filha sobre a importância da disputa por estes campos do saber legitimado. Reduzir a experiência de Michele ao sucesso em direção à ascensão social é não compreender o que Renato Araújo descreve como, entre aspas, a certeza cruenta da escravidão, seus desdobramentos e seu grande e provavelmente insuperável hiato, que empurra e separa os seres dos projetos de seres, os cidadãos dos indigentes e a certeza de que mundos apartam os seres humanos de seus arremedos. Logo, não é exagero lembrar, mais uma vez, João Rufino, quando ele diz que o pobre é aquele cujo desejo é subversivo, o desejo pode destruir, desordenar a sociedade. Desejo esse que é capaz também de criar uma representação da sociedade, como se ela tivesse virado de cabeça para baixo. Logo, trata-se aqui de enfatizarmos o poder do desejo do pobre e não a pobreza. Ao contrário, por exemplo, de algumas leituras comuns realizadas a partir da obra literária da escritora Carolina Maria de Jesus, ou mesmo quando observo uma requentada crítica formalista responsável por atribuir aos trabalhos plásticos de Arthur Bispo do Rosário um caráter apenas terapêutico. Neste sentido, o desejo do pobre, além de força desestruturante da sociedade, tal qual ela nos é oferecida, é também capaz de transformar o pobre em intelectual. Se pensarmos o intelectual, entre aspas, como aquele que representa um grupo social para fora e educa o seu grupo social para dentro, como delimita João Rufino, a partir de sua leitura do conceito de intelectual orgânico descrito pelo filósofo italiano Antonio Gramsci. Ou seja, alguém que rejeita ser reprodutor de ideias universais, valores fixados como regras imutáveis e totalizantes na compreensão do mundo. Para Rufino, um pressuposto para reconhecermos este intelectual dos pobres seria admitir que não é possível a aplicação de ideias universais a todos os grupos, como a noção de arte ou o valor da vida humana. Para um rápido exemplo, basta vermos os diferentes impactos causados pelas notícias de assassinatos de centenas de jovens negros mortos pela polícia nas periferias brasileiras, as quais acabam sendo reduzidos às estatísticas abstratas, enquanto outros corruptos e assassinos candidatam-se a altos cargos políticos sem o menor pudor. Isto porque, em larga medida, estes valores são oriundos de fatias específicas da sociedade, detentoras de diferentes instâncias de poder. Isso nos encaminha em direção à reflexão de mais uma armadilha criada em torno dos artistas afrodescendentes, articulada na maioria das vezes por meio de uma sinuosa benevolência e adesão. Nesta cilada, somos convidados a nos emocionar, a agradecer de joelhos a oportunidade de ocuparmos certos holofotes da exceção. Neste ponto, tornamo-nos os eleitos, a face pública e comercial, a propaganda falsamente humanitária daqueles que não hesitam a reproduzir ao longo de séculos ações e políticas de exclusão e dominação. Ouça o que Carolina Maria de Jesus bradou maliciosamente em seu primeiro livro, Quarto de Despejo, um diário iniciado em 1955 e publicado pela primeira vez no início da década de 60. Entre aspas, 13 de maio. Hoje amanheceu chovendo. É dia simpático para mim. É o dia da abolição, dia de comemorarmos a libertação dos escravos. Nas prisões, os negros eram bodes expiatórios, mas os brancos agora são mais cultos e não nos trata com desprezo. Que Deus ilumine os brancos para que os pretos sejam felizes. Diante deste cenário, alguns pessimistas dirão que só nos resta declarar nossa eterna gratidão e submissão, mesmo que sejamos incentivados a esticar os braços e a cotovelar nossos pares, nossos colegas, a esconder alternativas, evitando o compartilhamento de saberes. Por fim, sazonalmente, nos orgulharíamos de sermos pinçados entre tantos outros que disputavam migalhas para ver se assim conseguimos nos dar bem na vida, para, de algum modo, sobreviver nessa sociedade desigual e excludente. Para outros, os quais admiro e orgulho de aqui elencar seus exemplos, entre eles o de Renato Araújo, o talento é a arma de negociação. Se, contudo, deixar de haver muitas perdas, sacrifícios brutais, isolamento. Mas o professor Milton Santos, em sua entrevista para o programa Roda Viva, transmitido em 1997, nos lembra que, entre aspas, o intelectual existe para criar o desconforto, é o seu papel. E ele tem que ser forte o bastante sozinho para continuar a exercer esse papel. Não há nenhum país mais necessitado de verdadeiros intelectuais, no sentido que dê esta palavra, do que o Brasil. O crime de Manzano.
Para finalizar essa série de exemplos das armadilhas às quais os artistas afrodescendentes são sujeitos e participantes, eu gostaria de ler um pequeno trecho de um outro marco documental da literatura. Refiro-me a um dos mais extraordinários documentos históricos sobre a vida de pessoas escravizadas no começo do século XIX. Trata-se de um testemunho autobiográfico de um homem escravizado, publicado pela primeira vez em Londres no ano de 1840, sob o patrocínio e esforços do movimento abolicionista para acabar com a escravidão nas Américas. Até onde se sabe, este é o único texto do gênero a ser elaborado por um escravizado latino-americano durante seu cativeiro. Seu autor, Juan Francisco Manzano, é considerado hoje por diversos especialistas como o autor do melhor romance anti-escravista do período colonial cubano. Segundo Alex de Castro, pesquisador, tradutor e transcriador, responsável pela primeira edição desta publicação realizada no Brasil em 2015, bem recente, a redação desta autobiografia foi um empreendimento cercado de temor e repleto de dificuldades práticas e políticas. Frases do Alex de Castro. O quanto falar, o quanto silenciar, o quanto aqueles homens brancos e ricos, aparentemente tão tolerantes, eram capazes de ouvir e aceitar. Se, por um lado, o texto de Manzano seria capaz de demonstrar os horrores da escravidão e, com isso, atingir os objetivos anti-escravistas do grupo, por outro lado, segundo Castro, entre aspas, as vilãs de uma narrativa assim teriam necessariamente de ser as próprias pessoas do grupo e suas famílias, todas as quais possuíam pessoas escravizadas ou eram, de alguma maneira, dependentes da economia escravista. Entre aspas, essa frase é de Alex de Castro. Para Manzano, essa linha tênue entre negociação e resistência não era um debate intelectual a posteriori, mas uma questão de vida ou morte a ser encarada hoje. Era uma navalha em cima da qual ele precisava andar, se equilibrar, dançar. Nas duas passagens que lerei, e peço um pouquinho de paciência mais uma vez, pois os trechos são bastante significativos para o nosso contexto, Manzano indica ter aproximadamente 20 anos. Ele vai escrever esse texto mais ou menos aos 35 anos. Mas são recordações dos 20 anos. Chegada a hora da aula de desenho, dada por um tutor que tinha os senhorzinhos Dom Nicolás e senhor Dom Miguel. A sinhazinha, Dona Concepção, minha sinhá, e eu íamos também. Eu permaneci o tempo todo que durava a aula parado atrás do assento de minha sinhá. Todos desenhavam e Mr. Godfrey era o tutor. Percorria todas as pessoas que desenhavam, aqui dizendo isso, ali corrigindo com lápis de cera, lá arrumando outra seção. Assim, por eu ver fazer, dizer, corrigir e explicar, me achei disposto a contar-me entre um dos tantos na aula de desenho. Não me recordo qual dos senhorzinhos me deu uma lapiseira de bronze ou cobre e um pedacinho de lápis de cera. Esperei que jogassem fora um desenho e no dia seguinte, na hora da aula, depois de olhar um pouco, me sentei em um canto voltado para a parede e comecei a fazer bocas, olhos, orelhas, sobrolhos, dentes, etc. Quando considerava ser a hora de cotejar os desenhos com lições perante o diretor Mr. Godfrey, eu embrulhava minhas lições, as metia no bolso e esperava a hora em que se acabavam as 2 horas de desenho. Desse modo, cheguei a me aperfeiçoar tanto que, tomando um desenho descartado, mas inteiro, embora não muito perfeito, era uma cabeça com sua garganta que representava uma mulher desolada, que corria com o cabelo solto e encrespado e batia ao vento, os olhos saltados e chorosos, eu o copiei tão fielmente que, quando concluí, a sinhá, que me observava cuidadosamente, fazendo-o de desentendida, me pediu e o mostrou ao diretor, que disse que eu daria um grande retratista e que seria para ele muita honra que algum dia eu retratasse a todos os meus amos. Desde então, o cantinho onde eu ficava meio deitado no chão, todos me jogavam desenhos de todas as aulas, e como estava nisso bastante avançado, compus uma grinalda de rosas e muitas outras coisas. Em 1810, se bem me recordo, como eu era o cachorrinho de minha sinhá, pois assim se pode dizer, porque era minha obrigação segui-la sempre, a menos que entrasse em seus aposentos, porque então eu ficava às portas, impedindo a entrada de outros, ou chamando quem ela chamasse, ou fazendo silêncio, se considerava que ela dormia. Uma tarde saímos ao jardim e, durante muito tempo, fiquei ajudando minha ama a colher flores ou transplantar alguns matinhos como passatempo. Enquanto o jardineiro andava por toda a largura do jardim, cumprindo sua obrigação, ao nos retirarmos sem consciência realmente do que fazia, peguei uma folhinha qualquer de botão de gerânio. Essa malva extremamente cheirosa ia em minha mão, junto sei lá mais com o que eu levava. Distraído com meus versos de memória, seguia minha sinhá à distância de 2 ou 3 passos e caminhava tão alheia a tudo que ia despedaçando a folha, do que resultava maior fragrância. Ao entrar em uma antessala, não sei com que motivo minha sinhá retrocedeu.
Eu lhe dei passagem, mas ao passar por mim, lhe chamou a atenção o cheiro. Imediatamente colérica, com uma voz fortíssima e alterada, me perguntou: "O que tem nas mãos?" Fiquei morto. Meu corpo gelou-se em um instante e, sem poder quase ficar de pé, pelo tremor que me deu em ambas as pernas, deixei cair a porção de pedacinhos no chão. Ela me tomou as mãos e as cheirou. Pegando os pedacinhos, eles pareciam um montão, um matagal, um atrevimento. Quebraram meu nariz. Logo veio o administrador, Dom Lucas Rodrigues, imigrante de São Domingo, a quem me entregaram. Eram 6 da tarde, no rigor do inverno, o carro estava pronto para ir ao povoado e eu devia segui-los. Quão frágil é a sorte de quem está sujeito a contínuas vicissitudes. Eu não tinha um momento de segurança e dessa vez aconteceu o mesmo, como em muitas outras vezes, como veremos. Eu fui para o tronco, no lugar onde também era a enfermaria dos homens. Cabiam 50 camas de cada lado, pois nela se recebiam os enfermos da propriedade e também os do engenho São Miguel. Mas nessa ocasião estava vazia e não era empregada para nada. Ali estava o tronco e somente se depositava nela algum cadáver até a hora de levá-lo ao povoado e dar-lhe sepultura. Colocado no tronco pelos 2 pés, com um frio que gelava, sem nenhuma coberta, me trancaram. Tão logo me vi só naquele lugar, quando me parecia que todos os mortos se levantavam e vagavam por toda a extensão do salão. Uma janela meio derrubada que caía sobre o rio ou vala, perto de um despenhadeiro ruidoso que fazia uma torrente de água, batia sem cessar, e a cada batida me parecia ser um morto que entrava por ali da outra vida. Pensem agora a noite que eu passei ali. Nem bem havia começado a clarear quando ouvi que o ferrolho corria e entre um contracapataz negro, seguido pelo administrador. De uma tábua apoiada em uma coluna que sustenta o beiral, tiram um maço de 50 varas. Ao pé da tábua vejo o administrador envolto em seu capote. Ele diz, por detrás do lenço que lhe cobria a boca, com uma voz rouca: "Amarra." Minhas mãos são atadas como a de Jesus Cristo. Me carregam e meto os pés nas 2 aberturas e também atam meus pés. Ó Deus! Puxemos um véu pelo resto dessa cena. Meu sangue se derramou, perdi meus sentidos e, quando voltei a mim, me encontrei na porta do oratório, nos braços de minha mãe, inundada em lágrimas. Ela, a instâncias do padre Dom Jaime Florid, se retirou, desistindo da intenção que tinha de interceder, sei lá eu com que pretensão. Às 9 ou pouco mais tarde, minha sinhá se levantou e fez questão de averiguar se haviam me tratado bem. O administrador que esperava por ela me chamou e me devolveu a ela, que perguntou se queria outra vez pegar umas folhas de seu gerânio. Como não quis responder, por pouco não me repetir o tratamento e tive por bem dizer não. Seria mais ou menos 11 horas quando comecei a inchar. Me puseram em um quarto, 3 dias sem interrupção fiquei desse estado. Me deram banhos e ungüentos. Minha mãe só aparecia ali de noite quando estimava que estivessem no povoado. No 6º dia, quando já se contava que sobreviveria, e eu já andava um pouco, era perto das 12 quando me deparei com minha mãe, que atravessava o tendal. Ela me encontrou e me disse: "Juan, tem aqui o dinheiro de tua liberdade. Vê que teu pai morreu e vai-se agora ser o pai dos seus irmãos. E já não voltarão a te castigar mais, Juan. Tenha cuidado." Uma torrente de lágrimas foi minha única resposta. Ela seguiu e fui cuidar do meu encargo, mas o resultado disso foi que minha mãe saiu sem o dinheiro e eu fiquei a esperar lá sei quanto tempo e ainda não vi chegar. Bom, obrigado por ouvirem com paciência esses longos trechos. Eu fiz questão de lê-los porque considero a autobiografia de Juan Francisco Manzano um documento capaz de demonstrar aspectos bastante pertinentes para a reflexão sobre uma atenção ainda bastante exercida sobre grande parte das produções artísticas realizadas por artistas contemporâneos afrodescendentes, ainda que a sociedade retratada por Manzano seja escravocrata, datada do início do século XIX. Ao meu ver, um dos maiores destaques desta narrativa está para além de uma anunciação ou exemplificação dos diversos tipos de violência perpetradas contra as populações negras escravizadas ao longo dos últimos séculos. Não bastasse todo o sofrimento oriundo dos castigos e do trabalho forçado, além do risco posto à sua própria vida ao cumprir o desafio de aprender a desenhar, ler e escrever sozinho, ao redigir esse texto, Manzano afirma sua humanidade e nos presenteia com sua sensibilidade, utilizando das regras de seus adversários. Ao fazer isso, as palavras de Manzano foram capazes de superar edições involuntárias, silenciamentos e inúmeras alterações realizadas pelos mesmos agentes que prometeram ajudá-lo.
Estes homens eruditos, ricos e brancos, utilizaram do enorme sofrimento de Manzano, ricamente registrado, como artifício para a construção de uma aparente idoneidade. Não importava para estes homens eruditos, ricos e brancos, a vulgar contradição de suas ações. Não importava o fato de Manzano escrever este livro ainda em cativeiro, refém da brutal violência de um regime escravocrata. Para esta elite intelectual, importava mais a implantação de uma modernidade que via na escravidão um enorme empecilho, já que o sistema de trabalho escravo era incompatível com a escala industrial capitalista de produção dos engenhos de açúcar. Por isso, a escravidão e o tráfico negreiro eram indesejáveis, mas não a manutenção de pessoas escravizadas. Para isto, o texto de Manzano foi utilizado em campanhas abolicionistas na Inglaterra cerca de 7 anos após sua escrita. Os primeiros trechos deste texto só seriam publicados em Cuba décadas depois, em 1878. Manzano obteve a liberdade 1 ano após escrever sua autobiografia, em 1836, tornando-se cozinheiro. Publicou sua peça de teatro Zafira, em 1842, e continuou escrevendo poemas até o ano de 1843. Após isso, deixou de ser útil à aristocracia açucareira, silenciando-se num mundo onde era inconcebível a possibilidade de atuação de um intelectual ou artista negro. Embora os exemplos que eu tenho elencado durante esta fala façam referência majoritariamente ao universo da palavra escrita, meu intuito foi oferecer diferentes ângulos e perspectivas sobre os desafios historicamente enfrentados pelos artistas afrodescendentes, herdeiros deste abismo marcado pela escravidão. Nestes exemplos, podemos observar alguns elementos responsáveis pela raríssima presença destes artistas em acervos museológicos, exposições de artes, livros de referência, bem como indicativos de características que se tornariam marcantes destes trabalhos. Mas, sobretudo, poderemos observar as incríveis formas encontradas por estes artistas para manter viva a chama de sua arte e, ainda assim, sobreviver em meio à lama que ainda nos contamina. Minha mãe, já falecida, que morava em Minas, mas não em Mariana, diria: Deus arranca os dentes, mas arregala a goela. Arte afro-brasileira, altos e baixos de um conceito. Para finalizar, gostaria de indicar a vocês o terceiro livro de autoria de Renato Araújo, publicado pela Férrea Vox em 2016. É, sem dúvida, um dos mais impactantes textos sobre a arte brasileira já escrito. Extremamente perspicaz, pontiagudo e nem por isso menos denso, Arte Afro-Brasileira, Altos e Baixos de um Conceito, trata basicamente da cooptação de obras e artistas negros e outros com temáticas relacionadas às culturas afro-atlânticas e à invenção da arte afro-brasileira como uma forma de garantia de mais uma entre as que ele nomeia como ondas de valorização institucionais do negro. Haveria, segundo Renato, 4 grandes ondas ao longo da história da arte brasileira, todas interligadas entre si. De forma ambígua, essas ondas permitiriam a visibilidade dos negros artistas nas artes e, ao mesmo tempo que têm, desde sempre, fomentado a sua indesejável reclusão. Neste livro, Araújo não trata do protagonismo negro em si mesmo e nem especificamente das tentativas frustradas ou não do movimento negro de incluir a questão artística nas suas pautas. Isto é, o autor não enfatiza o ativismo negro que perturbou as estabilidades das cercas das artes, mas dedica-se aos momentos e motivos pelos quais estas mesmas cercas diminuíram suas resistências. A arte afro-brasileira seria, portanto, uma invenção dos padrões de cooptação de elite negra voltadas às artes, que ficariam presas no impasse insolúvel que as apartaria de sua ascendência nobre, artistas do barroco e neoclássico, tanto na música quanto nas artes plásticas. Fundamento das artes no Brasil, portanto, referência fundamental da arte brasileira. Não capítulo, não vertente, mas a arte brasileira, sem qualificativos, porque nevralgicamente afro. E a manteria em sua dependência estatal, hoje representada também pelas grandes corporações, bancos e financiadores de uma certa curanderia, falsos curandeiros que se passam por verdadeiros curadores só por causa da cor negra de sua pele, principalmente por sua vontade de potência carreirista, seu desejo de pôr no currículo, de estar no mercado, etc. O desafio do artista identificado como afro-brasileiro seria, então, cuidar de seu jardim e, mesmo assim, ser universal, fazer arte afro-brasileira e ser cosmopolita. Mas como fazer isso? A pesquisa de fôlego de Renato Araújo não oferece muitas respostas, porém nos oferece um impressionante caminho para fugir de muitas outras armadilhas. O que nos surge como esperança é compreender a arte independente afro-brasileira, livre de racialismos biológicos, ainda que os apresente em termos políticos. Essa arte seria, dessa maneira, uma forma de resistência política e também cultural, já que foi o racismo também que relegou
os aspectos culturais africanos e sua estética, sua materialidade a planos subalternos. E a apresentação destes planos subalternos no âmbito do prestígio das artes de fôlego, resistência e honra a esse modelo cultural. Bom, para finalizar, então, eu gostaria de fazer os agradecimentos, agora desta vez sem delongas. O primeiro a Roberto Salute, presidente do Banco BTG Pactual, o presidente da Rondital USA, Alfredo Setúbal, presidente do Conselho, José do MASP, José Olímpio Pereira, presidente do Banco Crédito Suisse, Roberto Saulotti, CEO e membro do Conselho Diretor do Banco BTG Pactual, Abraham Chaiman, o criador do Vale Refeição, presidente da Federação de Comércio, que faz parte do Conselho do SESC e do SENAC, do Albert Einstein, Flávio Rocha, empresário e candidato à República do Governo Brasileiro e proprietário da rede de roupas Riachuelo, Geise Diniz, mulher do empresário Abílio Diniz, que é vice-presidente do Conselho do MASP, Henrique Meirelles, nosso atual ministro da Fazenda. Além destes nomes, gostaria de agradecer aos diretores estatuários, Jackson Schneider, presidente da Divisão de Defesa e Segurança do fabricante de aeronaves Embraer, Geraldo Carbone, ex-presidente do Bocum Boston, Alberto Fernandes, vice-presidente do Itaú BBA, Luciano Huck, ao lado de Flávio Rocha. Existe também, além de Adriano Pedrosa, como a gente acabou de ver nessas imagens, vários curadores adjuntos responsáveis por inserir um novo fôlego às exuberantes exposições realizadas recentemente pelo MASP. Entre eles, gostaria de destacar, como a gente acabou de ver, Pablo Leão de la Barra, a historiadora Lília Schwartz, a nossa madrinha, e Rodrigo Moura, que a gente acabou de ver essas imagens. Aqui vocês podem ver o endereço onde encontrar os textos do Renato. Eu sugiro que vocês comecem a leitura pelo Arte Afro-Brasileira, Altos e Baixos de um Conceito. E, bom, essa foi a minha fala. Muito obrigado. Acho que uma das coisas que mais ficou forte para mim assim da sua apresentação, algo que é muito caro para mim assim, que é a relação entre educação e afecção, entre você buscar referenciar ou estruturar as dinâmicas pedagógicas a partir de uma relação com afeto. Eu vi isso quando você fala do Renatinho, do Renatex, do Araju. Eu vi isso quando você falou das relações do contato que você tinha com os educandos, lembrando das suas experiências prévias e tudo mais. E eu queria que você comentasse um pouco sobre o lugar desse afeto, tanto na sua apresentação agora, mas nesse contato que você disse que aparece entre o educando e a sua prática e tudo mais, ou apareceu, quando você dava aula. E depois que ele responder a pergunta, sim, a gente tem um limite de até 4h20. E aí, se tiver perguntas aí na plateia, a gente vai tentar recolher mais ou menos o número de 3. Passa para mim, acho que tem um pessoal passando e recolhendo as perguntas ali, o Lucas. E aí a gente faz a pergunta. Beleza? E outra coisa, rapidinho, que ficou muito forte para mim também, foi quando você começou a mesclar as imagens entre o Vogue e uma prática cerimonialística, ritualística, não sei, assim. E aí você fica muito claro a necessidade da revitalização da memória, da presença material da ancestralidade nas práticas e tudo mais. E é isso. Eu fiquei bem passada mesmo assim durante todo o processo. Mas o que eu queria que você comentasse para mim um pouco é sobre esse lugar do afeto nesse espaço todo aí que você construiu para a gente. Bom, obrigado, Estorvo. Desculpe o atraso. Imagino que você tenha ficado ansiosa. Eu teria ficado muito ansioso. Mas não foi nada intencional, mil desculpas. Bom, a sua pergunta é um abraço, porque eu acho que eu tive sorte de ter tido uma mãe que, embora não tivesse alcançado grandes estudos, ela incentivou bastante o meu prazer pelo estudo. E eu tive a sorte também de ter encontrado professoras que conseguiram suplantar determinadas violências que às vezes a gente, inclusive, reproduz porque não se dá conta do que está fazendo. Eu tento, apesar disso ser difícil, ser muito tolerante com o comportamento de alguns professores que às vezes não é muito saudável, mas isso não quer dizer que eu sou católico. Mas só quer dizer que para mim, a minha experiência com os meus alunos, ela foi uma experiência absolutamente afetiva. Eu não, obviamente, nós somos
os pilotos do barco, né? Nós estamos ali, ao menos eles esperam que a gente saiba para onde a gente está indo, então a gente não pode usar o amor como o principal farol do nosso percurso, mas para mim continuar insistindo nessa tarefa, por exemplo, de escrever essa fala e de me mergulhar nos textos, de reconhecer a importância de uma dedicação que a gente encontra na escola, nos estudos, ela é atravessada por uma relação de afeto, sim. E o Renatinho, além de um amigo, é um mestre, ele é o meu mais recente mestre, então essa admiração que ele também manifesta pelo Muratio, eu compartilho com ele. Então, eu acho que isso nos alimenta frente a dificuldades que às vezes são assustadoras, como a Michele tão bem traduziu, né? Vamos, gente. Bom, enquanto vocês elaboram a pergunta de vocês, eu vou fazer mais uma. Eu estava lendo, estava vendo, né, aqui, a Lin e tudo mais, e lembrei que ela recentemente deu uma entrevista à Folha, dizendo que ela passou por 2 grandes processos recentemente, assim, na construção da sua trajetória, na sua vida e tudo mais. Um é a da conquista do próprio corpo, e depois desse corpo conquistado, ou em processo de conquista, mas assim, já passada a primeira barreira, não barreira, mas esse primeiro momento de enfrentamento, vem a questão da memória. E aí você trouxe para a gente esse testemunho do Manzano, e uma das grandes dificuldades que se colocam, então, pelo menos que é relatada pela maior parte do professorado, é que no contato com alguns temas, por exemplo, esses sugeridos não, né? Colocados como obrigatoriedade com a Lei 10.639, é de que supostamente haveria uma dificuldade de recepção por parte dos alunos, dos educandos, né? Por parte da comunidade pedagógica da escola e tudo mais. E aí, hoje, fui ver a Maria Auxiliadora antes de começar aqui à tarde, e tem um retratinho aqui no canto, bem nessa parede aqui, onde tem a imagem de Yansan representada numa das obras lá. E aí eu fiquei pensando como driblar essa dificuldade aparente que aparece, né, no trato dessas questões. E aí eu pensei assim, né, talvez seja essa via do afeto. Por isso que eu estava falando sobre afeto, por isso que eu falei sobre encantamento no começo, que o sorriso, a imagem da Yansan naquela foto era impossível de despertar qualquer tipo de reação negativa. Assim, ela conquistava, assim como conquistou, para mim, pelo menos, a exibição das imagens. E eu queria que você falasse um pouco, se você tem esse relato de experiência, de momentos em sala de aula, onde você se deparou com essa dificuldade de tentar trazer essa memória, essa ancestralidade para dentro do processo. Bom, antes eu adoraria falar sobre as imagens. Eu me diverti muito escolhendo essas imagens, e eu ando apaixonado pela linha, bicha preta, pá. É maravilhoso, né? Mas, principalmente porque a linha, ela... Bom, eu sei muito pouco ainda sobre ela, mas eu adoro esse lugar que ela nos impõe. Impõe talvez seja uma palavra boa, mas esse lugar que ela... nos desloca, porque ela não se considera uma cantora, né, como a gente conversou. Eu achei muito bonito ela faz uso desse lugar de um cantante, né, de alguém que ocupa um lugar de visibilidade, onde o corpo dela é acionado, onde a vestimenta, onde ela pode pensar roteiros de clipe, onde ela pode convidar pessoas. Quer dizer, em que medida nós estamos abertos a inserir esses tipos de manifestações e como elas estão totalmente imbricadas com um entorno que eu pelo menos almejo trabalhar. Sabe, Palheireiros tem cerca de 8 vezes mais negros que Pinheiros, sabe? Quer dizer, pensar modelos de educação quando se aplica em Pinheiros é maravilhoso, óbvio, mas e como é que isso funciona em Palheireiros, né? Então, pensando nisso, eu acho que sobre estratégias de afeto, eu acho que se eu
se eu posso dizer isso, não é de tudo certo, mas empiricamente o que eu posso dizer é que os alunos dizem muito. Né? Os alunos nos contam muitas coisas, nos contam seus desejos e suas vontades. E se a gente talvez não precisa ficar... Bom, eu estou dizendo isso de uma perspectiva bem pessoal, eu não sou um pedagogo, né? Eu fui um professor feliz, mas o que eu posso dizer é que os alunos dizem: professor, eu estou a fim de fazer isso, fiquei curioso sobre isso, e aí você percebe que aquilo tem um fio, e aí você vai puxando. Então, experiências, por exemplo, não só a partir de religiosidades, mas a partir de festas, de eventos, de coisas que a própria comunidade pratica e que são, muitas vezes, tão fluidas como a festa de São Cosme e Damião, por exemplo. Quantas crianças que não são de famílias pertencentes a essas religiões ou que não praticam, vão lá, pegam doce, vem um Papai Noel que elas não sabem de onde vem e oferecem esses doces. Quer dizer, eu acho que as chaves continuam sendo ouvir os alunos, né? Tem uma. Boa tarde, Tiago. Eu me chamo Amanda. Eu fiquei também muito impactada pela sua fala hoje. Acho que ela tem uma dimensão artística muito potente. E eu queria te ouvir falar sobre isso também. Sobre esse vídeo, quase performance, que você fez. A escolha dessas imagens também, elas são bastante fortes. Então, a gente está falando de arte afro-brasileira, mas tem muitas imagens de violência policial, ao mesmo tempo tem imagem de passista de samba, ao mesmo tempo tem imagens de saci. Em alguns momentos fica bastante próximo, em outros se afasta em relação à sua fala. Então, eu gostaria de ouvi-lo falando sobre isso também, sobre esse seu processo de criação, para o que você falou aqui hoje, e que foi bastante importante, eu acho impactante para a gente também. Queria entender como é que você conecta isso a essa discussão da arte afro-brasileira. Bom, um conselho é que você, Amanda, uma amiga, né, uma querida, obrigado pela pergunta e por ter ficado, né? Bom, uma coisa que eu sempre vou repetir, a não ser que eu mude de ideia, mas por enquanto vai ser difícil, é que a gente não deve acreditar nos artistas, né? Mas se eu puder contar isso e vocês acreditarem em mim, a ideia surgiu quando eu vim fazer uma visita e aí eu vi as persianas do museu. Aqui, uma visita aqui, desculpa, uma visita ao MASP. E eu achei tão curioso o fato de que esses vidros, eles nos convidam a olhar para a Paulista, né? E aí fiquei pensando nesse dilema tão sofrido que a arte moderna, o modernismo, enfim, que até hoje a gente enfrenta em várias medidas, que é a famosa relação arte e vida, né? E aí eu estava observando as pinturas, os cavaletes da Lina, toda essa transparência, e fiquei pensando, bom, a arte mais ou menos a gente sabe o que é, né? Aqui, mas o que é a vida, né? A vida de quem? Né? Quando os artistas provocaram essas questões, eu fiquei pensando, será que eu entendi direito essa lição? Será que eu tenho que... Não, eu vou ter que voltar aos textos do Hélio e a de todos os outros, enfim, porque eu percebi que eu não entendi direito, porque eu nunca tinha me perguntado com tanta clareza a vida de quem interessa nessa proposição, nessa relação entre arte e vida. E aí como às vezes o aluno é um pouco subordinado, desculpa, o aluno não, mas o professor muitas vezes é subordinador, né? E uma das atitudes que eu me via sempre, porque a gente é ansioso, a gente quer ver coisas acontecendo, a gente tem um desejo que o aluno replique aquele conhecimento, e muitas vezes eu errava a mão, né?
muitas vezes eu subestimava a capacidade de compreensão da vida dos meus alunos e de como eles poderiam receber todos aqueles sinais, todos aqueles... Porque, de fato, eu fico pensando quais são as lembranças que eu tenho dos meus professores universitários. Vocês acharam que eu ia falar da infância, né? Mas tem certos professores que eu me lembro de ter passado horas e horas e horas e horas, e eu me lembro, às vezes, da roupa dele, às vezes eu me lembro... E essas são informações que estão em mim. E aí eu pensei, como minha plateia, eu sou muito privilegiado, e, ao mesmo tempo, isso me causou muita aflição e angústia também, porque vocês, eu acredito que a maioria sejam professores, né? E aí eu pensei, bom, eu estou falando para professores. E, professor, eu sou muito feliz, de fato, não é bobagem, eu sou muito feliz de ter sido professor, porque a gente aprende tanto sobre... É tanta coisa que a gente aprende sendo professor, mas a gente aprende a entender qual é o nível de generosidade do outro, porque a gente tem que exercê-la o tempo todo, né? Às vezes o melhor a fazer é calar frente ao aluno, às vezes o melhor é fazer, não dizer que sabe, porque o aluno precisa de espaço, precisa de ar para se manifestar, ele precisa de espaço para ele fazer a pesquisa. Enfim, são essas coisas sutis que são do cotidiano do professor, e eu pensei, bom, minha plateia são professores, eu preciso exercer esse tipo de impacto, né? De pensar, poxa, são pessoas interessadas em arte afro-brasileira, a gente está no MASP, a gente está na Paulista, não tem como eu ignorar essas coisas? Tem. Então, foi isso. Tem mais duas perguntas aqui. A gente faz as duas. Oi, boa tarde, Thiago. Eu também gostei muito, sobretudo, desse seu final. Assim, eu achei ele muito provocativo, né? Os seus agradecimentos que você traz, inclusive essa questão que você levanta do livro do Renato Araújo. Saúde. E aí eu gostaria que você pudesse falar um pouco mais dessa provocação, né, quando a gente fala da arte como arte brasileira e não necessariamente com uma certa adjetivação que pode levar a uma cooptação ainda aqui de uma elite, né? Gostaria que você pudesse desenvolver um pouco mais essa ideia. Obrigado. Desculpa, eu não lembro o seu nome. Alex. Espera que tem mais uma pergunta. Desculpa. Bom, boa tarde. Meu nome é Vini e minha pergunta é complementar à do Alex. Essa ideia da Lei 10.639 ser um pouco como uma armadilha também, né? Em termos do material didático, tem essa ambivalência, ele visibilizar determinado segmento social, mas, ao mesmo tempo, ser uma mercadoria. Então, acho que complemento, gostaria que você falasse sobre isso. Qual é a sua experiência e como que você vê essa ambivalência do material didático? Bom, respondendo ao Alex, eu preciso dizer, eu tentei deixar isso claro, mas que essa ideia, essa reflexão, essa proposta de entendimento, ela é feita pelo Renato, a quem eu devo muito e leio bastante, converso muito com ele. E eu juro, ela é de uma complexidade, porque uma coisa eu já adianto, é muito sedutor. O Renato é muito malandro, ele escolheu uma expressão maravilhosa, né? Ondas de valorização. Então, essa imagem já nos induz a acreditar numa espécie de chavão, como os meus alunos falavam quando alguém reclamava de algo, ou quando alguém botava um defeito, falava, é recalque. Aí eu falava, vocês vão procurar no dicionário o que é recalque, mas não dava conta, obviamente, procurar no dicionário o que é recalque. A gente está acionando Freud, enfim. O que eu quero dizer é que uma das coisas que eu tenho certeza que o Renato morre de medo é que essas expressões, ondas de valorização, tem uma outra no livro que é bem caricata, bom, enfim, que as pessoas possam usar isso como chaves que explicassem como se o que a gente está vivendo aqui é simplesmente uma coisa passageira. O que eu tentei mostrar com exemplos que o Renato não aciona no livro dele é que isso está intimamente ligado a muitos processos, né? A muitas questões, né? Quando o Manzano descreve esse esforço dele
quase... É tão delicado que até dói. Dói porque eu fico pensando, será que ele é uma pessoa tão sensível assim? Ou ele está administrando essa linguagem, sabendo que esses intelectuais que usariam ele iriam divulgar esses textos? Quer dizer, qual que é o limite do Manzano? Imaginar esse indivíduo existindo em Cuba em 1820 é uma coisa que me impressiona de tal modo que, para não me perder na resposta, acho que o fato é que o Renato considera a arte afro-brasileira uma invenção. Isso não quer dizer que não existam artistas afrodescendentes. Acho que essa é uma distinção fundamental, né? Essa é uma distinção que nos impõe pensar o que são pessoas afrodescendentes fazendo arte. E, mais ainda, o que é a pergunta mais maravilhosa de todas, quando a gente pensa a arte, que, afinal de contas, o que é arte? Né? Eu evito dizer ela porque ela soa um pouco escapista, clichê, talvez, mas essa é a pergunta que é posta também quando a gente tenta inserir ou excluir produções, né? Quando vozes que se colocam como legitimadoras, elas cercam esses trabalhos dentro de um espaço que tem legitimidade, enquanto o que está fora não tem legitimidade, né? Os livros do Renatinho costumam ser bem grandes, com 700, 900 páginas. Mas, juro, vale a pena a leitura. É bem saboroso encontrar causas nas notas de rodapé. Sobre os materiais didáticos, o que eu posso dizer é que há uns 8 anos atrás, eu recebi um e-mail de uma pessoa querendo comprar uma imagem do meu trabalho. Eu levei um susto, porque eu nunca tinha vendido. Quem dirá vender a imagem e eu ainda ficar com o trabalho, né? Eu falei, o que está acontecendo? Eu juro, eu não sabia o que estava acontecendo. Porque era isso, era uma espécie de corrida do ouro de gráficas, de editoras, de pessoas que entendiam e que tinham o poder de inserir esses materiais dentro de um contexto mercadológico de educação. E eu recebi uma grana por essa imagem e eu ficava assim, chocado, porque se antes a ideia de que um trabalho, se você produzia trabalhos que questionavam a sua venda, né, ou você acionava formatos que inviabilizam a sua comercialização material, e aí você começa a acionar uma ideia de documentação do trabalho e tudo mais. Não, eu podia fazer o que fosse, que eu percebi que aquilo poderia virar uma imagem de catálogo e ser transformada num livro que ia vender. E aí eu percebi, poxa, o meu trabalho já está ligado a essa corrente, né? Quer dizer, eu me senti um pouco fracassando naquela minha tentativa de, não vou ser pego. Psst. Bobagem, uma absoluta bobagem. Claro que o mercado editorial se ampliou, muita gente começou a escrever coisas que são muito tristes, porque é um pouco os exemplos que eu tentei dar. Tem coisas tão incríveis acontecendo dentro da escola, no entorno da escola, que poderiam ser acionadas, que inclusive por causa de uma dimensão continental do nosso país, né, da diversidade das regiões, de como cada escola trabalha essa ideia de heranças afro-brasileiras, né? Existem distinções maravilhosas que não são muitas vezes respeitadas, porque esses materiais didáticos querem escolher, e aí eu não quero falar mal de nenhum artista, mas eles escolhem os mesmos artistas como se isso encerrasse, como se isso desse conta do que a gente poderia chamar de uma herança afro-brasileira. Então, nas artes. Então, não que não existam materiais incríveis. O Renato é um material incrível, ilustrado por ele, não vão com tanta sede ao pote assim, com relação a... Eu vivo brincando mas ele adora essa estética de zine, e aí a gente pode fazer outras conversas sobre o caráter formal dos livros do Renato, mas existem textos bons, existem muitas fontes. Eu acho que vale a pena mergulhar nos textos do Renato para poder enriquecer esse repertório de textos que a gente tem para acionar dentro de sala de aula. Queria agradecer a presença de todo mundo, em nome do MASP. Queria agradecer você, Tiago, pelo choque e o tapa que você deu na cara da gente. Queria que a gente... um tapa, não, um sopro, uma mordidinha. Eu queria que a gente se dedicasse ao estudo dessa jardinagem
que o Tiago sugeriu para a gente, de como cuidar desse jardim, nesse lugar entre a ancestralidade e esse lugar cosmopolita que a gente habita, que a gente fosse mais experimentador, foi também uma das coisas que ficou durante o processo, ou durante a fala, e o compromisso de, se eu entendi bem, de não sermos intelectuais contentes, de aprendermos a ouvir essa vontade daquilo que você chama vontade do pobre, como estruturante da nossa prática, dialogar com ela, estar aberto o tempo todo, principalmente se localizar, saber quais são os seus limites, os seus potenciais e tudo mais, aprender os debates em que você pode entrar, os que você deve ouvir. E é isso. Beijão no coração de todo mundo. Valeu.